companheiras, eu vou falar em portunhol para ficar mais fácil o entendimento. Então, vocês desculpem pelo portunhol horrível. Penso que se falar em brasileiro, em português, vocês vão ter mais dificuldade de compreensão. O ESNA, Encontro Sindical Norte América, ele se confunde e se mescla com as lutas pelos cambios políticos, sociais em nosso continente. Nosso continente, a través da luta do povo, das forças progressistas, das forças nacionais, das forças populares, estão cambiando a América Latina. Esperamos que esses câmbios também cheguem aqui no México, com a vitória de governos progressistas, democráticos, uns mais avançados, outros menos. Mas foi muito importante a vitória de Lula em Brasília, mesmo de Kirchner, na Argentina, com todas as contradições. Muito importante a vitória em Paraguai, um ex-padre que deixou a batina para concorrer às eleições, companheiro Lugo. A vitória e a reeleição de Evo Morales em Bolívia, companheiro de Uruguai, um ex-guerrilheiro Tupamaro, Mojica, também foi reeleito no processo político eleitoral. A vitória em El Salvador, vitória em Nicarágua com a Frente Sandinista, foi uma resposta política que a classe trabalhadora desenvolveu em nosso continente para fazer frente ao neoliberalismo e ao imperialismo, sobretudo estadunidense. Estão compreendendo, gente? Está claro? Sim. Isso para nós outros muito importante, porque a correlação de força ainda não está tão favorável para o movimento político, operário, revolucionário no mundo. Embora, companheiros e companheiras, esta crise sistêmica, estrutural do capitalismo e do imperialismo, ela tinha contradições, muitas contradições, que abrem oportunidades também para o movimento obrero. Compreender os desafios do ESNA é entender também, compreender o caráter desta crise internacional e qual é o reflexo dessa crise internacional em cada país, que há muitas particularidades. Muitas particularidades. Por exemplo, esta crise hoje, que não tem saída definitiva para a classe trabalhadora, para os pueblos, dentro do capitalismo, não há saída. E esta crise vai colocando na ordem do dia cada vez mais a necessidade de superar o sistema capitalista para conquistar uma nova sociedade em todo o mundo. Isto vai ficando muito claro, não só para nós outros, para os trabalhadores e trabalhadoras conscientes, também para um leque muito mais amplo da sociedade. Ao mesmo tempo que esta crise traz a guerra, está trazendo o desmantelamento do estado de bem-estar social na Europa
aquela ideia que era possível os trabalhadores e as trabalhadoras ter uma vida boa dentro do capitalismo, esta crise está pondo por terra. O que está acontecendo na Europa é a precarização das relações de trabalho, porque o capital e o grande capital, para se manter dentro da lógica concorrencial capitalista, precisa cada vez mais reduzir o custo do trabalho. Como se reduz o custo do trabalho? Através do crescimento da produtividade, das inovações tecnológicas e também através da depreciação dos direitos laborais, com desemprego, com a redução dos salários, com a flexibilização dos direitos, com a precarização das relações de trabalho. Este é o que está acontecendo hoje na Europa. Por isso que a classe trabalhadora está respondendo com muitas huelgas. Na Espanha, agora vai haver, dia 29 de março, uma huelga geral, novamente, através da unidade de ação da UGT e das comissões obreiras. Veja só, tiveram que se unir para dar a resposta à ofensiva do capital. A outra saída do capital são as guerras, o que está acontecendo na Síria, na Líbia. Agora querem invadir através de uma ação intervencionista militar no Irã. Mas, companheiros e companheiras, ao mesmo tempo que essa crise traz mazelas, ela está colocando na ordem do dia a necessidade de superar o capitalismo. Isso é importante, porque os fundamentos da social-democracia, que era possível a reforma do capitalismo, isto está caindo por terra. Quando o capitalismo está em crise, procura jogar cada vez mais nas costas da classe trabalhadora. E a outra coisa, que há contradições. Uma característica importante desta crise é o declínio do poder global dos Estados Unidos da América e a ascensão da China, dos países asiáticos. Hoje, companheiros e companheiras, 44% da produção global do mundo foi deslocada do Ocidente, dos Estados Unidos e da União Europeia, para a Ásia, sobretudo para a China. 44% da produção global. A China hoje substitui os Estados Unidos da América e a União Europeia nas relações comerciais com os países da América Latina. Está cada vez mais, a China está ocupando este espaço. A China reivindica que está construindo o socialismo de acordo com as particularidades do seu país. Mas esta é uma particularidade importante. Em Brasil, Índia, Rússia e África do Sul também nesta crise conseguiram contornar, procurando voltar mais o desenvolvimento para o mercado interno. Então, no Brasil, enquanto tinha o neoliberalismo com Fernando Henrique Cardoso, antes de Lula assumir, conquistar as eleições, no Brasil, 19% nas capitais era de desempregado. O desemprego chegava a 19% nas capitais. Hoje, a média de desemprego no Brasil é de 6%. 6%. 20 milhões de trabalhadores ingressaram na classe trabalhadora mais elevada, na classe média
que para nós outros, classe média é classe trabalhadora, não é? Esta questão de classe média, classe alta, para nós outros, não é a forma mais científica de analisar a sociedade. Uma classe se analisa ou se define pela posição que se ocupa no processo de produção. Aquela classe, por não deter os meios de produção, são obrigados a vender sua força de trabalho por salário. Esta classe trabalhadora que vive pela venda de sua força de trabalho. Por isso que para nós outros essa questão de classe média é só uma intenção ideológica de levar para os trabalhadores que não têm classe e por isso não têm luta de classe. Hoje, companheiros, a classe trabalhadora no Brasil é mais numerosa e é mais forte, porque houve desenvolvimento. É claro que nós outros lutamos por outro projeto de nação. Nós queremos desenvolvimento com distribuição de renda, queremos desenvolvimento com ampliação dos direitos laborais, queremos desenvolvimento com soberania nacional, queremos desenvolvimento com sustentabilidade ambiental. Então, nós outros estamos trabalhando em Brasil por um novo projeto de nação, porque nós outros achamos e consideramos que na luta por esse projeto de nação é que é possível acumular forças para avançar na luta pelo socialismo em nosso país. Por isso que nós outros devemos ver a particularidade de cada país. Há países que é possível avançar mais, outros não. É preciso analisar as particularidades concretas de cada país e por onde passa a luta. Nesse sentido, companheiros, eu falei um pouquinho de Brasil para falar de ESNA. A questão que está colocada para nós outros, um dos grandes desafios de ESNA é de como colocar que a classe trabalhadora se posicione como protagonista dos processos de transformações sociais. Como a classe trabalhadora assumir a luta política, que tem como perspectiva o poder político. Esta é uma questão fundamental. E como nós outros, a partir da luta do dia a dia, da luta econômica, da luta pelas reivindicações parciais, em nossas categorias profissionais de trabalhadores ou ramas de atividade, como a gente, através desta luta, colocar a perspectiva de poder político através da luta da classe trabalhadora. Esta é uma questão fundamental. Então, para nós outros de ESNA, a questão principal é elevar o nível de consciência política da classe trabalhadora e a unidade de ação da classe. Por isso que nós pensamos que sem protagonismo político da classe trabalhadora, os processos de câmbio não avançam para as transformações sociais, ficam pela metade. Se em Brasil a classe trabalhadora não assumir o comando como sujeito histórico da luta, esses câmbios que conquistamos com o Lula, com Dilma Rousseff, isto fica pelo meio, pela metade. Que os trabalhadores e as trabalhadoras que são mais interessadas na luta por uma sociedade sem explorados e sem exploradores. Por isso que a classe trabalhadora tem que ser sujeito do processo de transformação. Essa é a grande questão. Este é o grande desafio para o ESNA.
E não existe protagonismo político da classe trabalhadora sem unidade de ação. A classe trabalhadora dividida, fragmentada, não tem força. A classe trabalhadora só tem força se estiver unida, forte. A unidade é a chave da vitória. Por isso que nós consideramos que o protagonismo político passa por duas questões fundamentais: a elevação da consciência política da classe e a unidade de ação. Como construir a unidade de ação? Em cada país tem os seus processos, tem as suas reivindicações. Nós outros, em continente da América, nós outros nos proponemos construir a unidade de ação através do ESNA. Esta é a essência do ESNA. Porque nós outros não consideramos que a salida também para o desenvolvimento de cada país sem a integração continental, sem ter um caráter integracionista dos processos, para construir um bloco contra-hegemônico em nosso continente, contra a hegemonia do imperialismo da América, dos Estados Unidos. Essa questão, como são as forças em nosso continente. Por isso que ESNA, nós outros trabalhamos esta questão do protagonismo político da classe através da unidade de ação. E unidade de ação nós trabalhamos 3 eixos. Primeiro eixo, luta pela valorização do trabalho, os direitos laborais, a luta pelo pleno emprego, a luta pela universalização de serviços públicos e das políticas públicas, a luta pela reforma agrária, então as reformas estruturais. Então esta é uma questão que nós trabalhamos como um primeiro eixo da unidade de ação. Então nós outros devemos ver quais são as bandeiras que unificam o conjunto da classe trabalhadora, independentemente de suas posições políticas e ideológicas. Construção da unidade de ação. Segundo eixo do ESNA, apoio aos câmbios políticos sociais em nosso continente. Nós outros, as eleições na Bolívia não é indiferente para nós outros do Brasil. As eleições de México não podem ser diferentes para nós outros. As eleições de Brasil não é diferente para vocês. Porque temos que construir uma nova correlação de força em nosso continente. Por isso que o ESNA apoiou Evo Morales na Bolívia. Por isso que o ESNA apoiou a Frente Sandinista na Nicarágua, Daniel Ortega. Por isso que o ESNA desenvolve, entende? Um apoio permanente à Revolução Cubana, sob o comando do Partido Comunista de Cuba. Por isso nós outros apoiamos Mujica no Uruguai. Então, para nós outros não é indiferente essas eleições, porque é isto que cria mais condições políticas para o avanço da luta da classe trabalhadora, mesmo que seja uma força progressista democrática. A diferença, Equador reivindica que está construindo um socialismo cidadão. Venezuela, Chávez reivindica que está construindo um socialismo bolivariano. E Evo Morales um socialismo de acordo com as características da Bolívia.
Isto é muito importante hoje para nós outros, porque o socialismo também vai ser construído de acordo com as particularidades de cada país. Nós outros no Brasil queremos construir um socialismo com base no marxismo, na experiência da luta operária de todo mundo, mas com as características do Brasil, do povo brasileiro, da história do nosso povo. Então isso é importante. Por isso que para nós outros, o segundo eixo é o eixo do apoio aos cambios políticos sociais em nosso continente. Junto com isto, companheiros e companheiras, os processos de integração de nosso continente. Neste quinto Encontro Sindical Norte América, um tema fundamental vai ser a discussão das experiências de integração em nosso continente. A experiência da ALBA. Esta é uma experiência que nós consideramos que tem uma importância estratégica, porque a integração através da ALBA dos países hoje envolvidos com a ALBA é uma integração de forma complementar, é uma integração que visa o desenvolvimento de todos os países que estão aí integrados. Isso é fundamental. Vamos analisar também a experiência da Unasul, da América do Sul, que é uma experiência também importante. Tem gente que fala que não. São países capitalistas, isso não tem nada a ver com os trabalhadores. Nós outros pensamos diferente. A Unasul, companheiros, diminui o espaço do imperialismo norte-americano, estadunidense e na América. Reduz o espaço e tem a sua importância, porque tem contradição com o imperialismo estadunidense. A Unasul está com perspectiva de criar um Banco Sul de integração. Está sendo construído um Conselho de Segurança. Ao mesmo tempo que reativaram a quarta frota, a Unasul vai criar um Conselho de Segurança, montando a Argentina, Brasil, Uruguai, Venezuela. Vamos aqui ter o nosso Conselho de Segurança para fazer frente a qualquer ação intervencionista. Isso é importante. Então é uma experiência que nós vamos examinar sobre o ponto de vista dos interesses da classe trabalhadora. Aí sim. Então, como a Unasul pode voltar para os interesses da classe trabalhadora? Qual é a visão de nossa classe sobre essa integração? Então, nós queremos que a Unasul também seja solidária e soberana, que garanta a soberania nacional de cada país, que seja complementar, que seja uma forma também de integrar fisicamente a classe trabalhadora deste continente. Então isso é fundamental. Então vamos discutir a questão da energia, da integração energética, vamos discutir a integração da infraestrutura, vamos discutir a integração das políticas públicas. Então isso vai ser do ponto de vista da classe e dos direitos da classe trabalhadora. E vamos discutir também essa importância transcendental que é da CELAC. A CELAC vai estar envolvendo 33 países do nosso continente, menos o Canadá e os Estados Unidos. Tem uma importância também transcendental. Então são experiências importantes de integração. E só tem esse processo de integração porque os trabalhadores nestes países lutaram pelos cambios políticos sociais. Não teria o Unasul se em Brasil teria Fernando Henrique Cardoso. Não teria o Unasul se em Argentina teria
Lenin, porque esses todos eram pró-ALCA. Eles queriam uma integração para servir os Estados Unidos, independente do imperialismo norte-americano, estadunidense. Então, por isso que esse tema de integração vai ser fundamental. Então, este é um desafio também de ESNA, e buscar o caráter de classe, os interesses da classe trabalhadora nesses processos de integração. Que integração que interessa para a classe trabalhadora? Porque a classe trabalhadora é que produz a riqueza dos seus países. Até mesmo essa questão de companheiros do modelo produtivo. Brasil, hoje, depende da exportação de commodities, seja mineral, então tem as grandes mineradoras, e seja agropecuária. Então, se o Brasil vende soja para a China, para a Europa, para os Estados Unidos, importa produtos manufaturados. Vende aço para o Japão, para outros países, e compra produtos manufaturados. Então nós dependemos ainda da produção muito primarizada. Por que no Brasil não pode ter indústria de transformação e de bens de capitais? Isto sim produz riqueza. Então nós devemos debater essa questão. A América Latina tem que deixar de ser quintal dos países ricos. Nós devemos romper com esse modelo de produção primária para avançar também na questão da produção de indústria de transformação de bens e capitais. Hoje no Brasil há uma queda muito grande da indústria. Em 1988, companheiros e companheiras, o peso da indústria no Brasil, a indústria de transformação no PIB do Brasil, era de 35%. Hoje, o peso da indústria de transformação no Brasil é de 15%. Caiu bastante. Porque só está dependendo do grande agronegócio, e das exportações. Mas isso não é uma realidade só do Brasil. É uma realidade do Uruguai, da Argentina, dos países da América do Sul, talvez aqui no México também, não é? Então é preciso cambiar esse processo, e são os trabalhadores que têm que intervenir nesse processo. Por isso que nós devemos avançar na luta para eleger, para participar das batalhas políticas presidenciais, no sentido de derrotar o neoliberalismo e avançar nos processos de câmbio, dentro do processo de acumulação de força. Sem isto não tem saída. A saída é política para nós outros. Nós devemos intervir no curso da luta política em cada país, e com as vitórias políticas das forças progressistas nacionais. Não estou nem falando das forças revolucionárias, porque hoje a correlação de força ainda é a gente construir uma frente mais ampla para derrotar o neoliberalismo e avançar nos processos de transformações. E o ESNA é esse espaço de construção de unidade de ação da classe trabalhadora de nossa América, independentemente das filiações internacionais. A minha central, a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, assim rama, viu? Tem trabalhadora em número, chama CTB, mas é Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Nós outros representamos cerca de 8 milhões de trabalhadores e trabalhadoras no Brasil. E a nossa central é filiada à Federação Sindical Mundial. Mas nós achamos que para construir a unidade é necessário ampliar mais. Construir uma unidade de ação independente das filiações internacionais. Então
Então, por exemplo, a PIT-CNT não é filiada a nenhuma central mundial, é independente. Está na coordenação política de Nossa América. A CTA é filiada à CSI, está na Nossa América. Então tem centrais filiadas à CSI e tem centrais filiadas à FSM. O CTC de Cuba, filiada à FSM. Não é? Então, nós outros estamos construindo a unidade de ação. E a unidade de ação em torno daqueles 3 eixos que eu falei para vocês: a questão do trabalho, da valorização do trabalho, da integração soberana, política e solidária, e pela soberania energética. Esse é o terceiro eixo: soberania energética, soberania dos recursos hídricos, soberania popular, a soberania nacional, o eixo da questão nacional e da soberania nacional. Então são 3 eixos que nós estamos defendendo. Para encerrar, companheiros, qual são a perspectiva de ESNA? Nós outros encontramos no caminho da unidade. E nós outros vimos também que era importante o ESNA ter alguma coisa de ação mais permanente, para não ficar de encontro a encontro. Então, o primeiro encontro foi em Quito, 2008. Segundo encontro em Brasil, 2009. Terceiro, 2010 na Venezuela. 2011 na Nicarágua. E 2012 aonde? Aonde, companheiro? Aqui. Então, nós outros, o que fazer entre um encontro e encontro? Então, nós outros já trabalhamos o projeto de formação, que é coordenado pela CTC de Cuba, através de Raimundo Navarro. Esse projeto de formação, já fizemos cursos de formação para formadores em várias regiões do continente. Então isso foi muito importante. Estamos também com ações de solidariedade. Solidariedade é contra as bases alimentares do nosso continente, então estamos recolhendo firmas. E solidariedade também pela libertação dos 5 patriotas cubanos que estão presos injustamente nos Estados Unidos. Mas precisamos desenvolver mais essa solidariedade. Por exemplo, essa questão dos presos aqui do SMEN. Precisamos dar mais apoio continental à luta dos companheiros aqui da energia do SMEN. Isso é fundamental. Na Colômbia, morre cada ano mais de 45 sindicalistas. Se vai ter uma grande marcha agora em abril, pela mais liberdades democráticas na Colômbia, o ESNA tem que estar aí. Então o ESNA tem que desenvolver mais ação de solidariedade. E tem que ser mais concreta. A dificuldade de nós outros ainda fica muito lá nos manifestos de solidariedade, mas temos que desenvolver solidariedade mais concreta. Este é um desafio, não é? Um desafio muito grande que nós outros devemos desenvolver. E a outra coisa, nós devemos também ver, até hoje, como é o ESNA, nós outros nos mantenemos com nossas próprias forças. Não há nenhuma outra obrigação e não há nada que sustenta financeiramente o ESNA. Então nós temos que solucionar isso, porque o ESNA não é uma central sindical. O ESNA tampouco é uma confederação. Então nós outros estamos procurando ver como dar uma personalidade mais jurídica para o ESNA, para a gente poder também manter e criar as condições materiais para levar a luta em nosso continente. Porque isso também é fundamental, a sustentação material financeira.
Esta é uma outra dificuldade e que nós devemos também debater no quinto encontro aqui e como nós podemos avançar nesta questão. O outro desafio é que nós vimos que o ESNA teria que ter também um Instituto de Assistência Técnica, as fábricas recuperadas por trabalhadores. Isto é muito ainda pontual, não é uma realidade general de América, mas na Venezuela, né, tem uma outra experiência em Bolívia, em Argentina, que nós devemos desenvolver mais essa questão da assistência técnica. Então são experiências que nós temos que avançar, né? E aí também o quinto encontro Nossa América vai debater muito estas coisas, a questão da integração, a questão da formação, né? Porque nós outros teremos que trabalhar melhor a nossa comunicação. A comunicação ficou com os companheiros da CTA da Argentina e a coordenação técnica pela CTB de Brasil. Então vocês veem que é uma organização nova, mais horizontal. Nós não temos uma presidência, não tem, é uma organização da classe trabalhadora, a direção técnica com o Brasil, a coordenação política com o Uruguai, a coordenação de formação com o CTC, comunicação com a Argentina. Então esta é uma experiência muito nova e é uma das primeiras experiências de uma organização da classe trabalhadora em continente com uma perspectiva anti-imperialista e anticapitalista. Isto é uma experiência muito nova e uma experiência que nós outros estamos muito orgulhosos, porque cada encontro que nós estamos realizando, estamos encontrando mais adesões da classe trabalhadora da região, como já estou vendo mirando aqui no México, um seminário já com uma presença tão grande dos trabalhadores e trabalhadoras, rumo ao quinto encontro Nossa América. Então são desafios que nós precisamos desenvolver na questão da solidariedade, na questão da formação, da comunicação, da ação concreta e da mais organicidade, até mesmo jurídica, para o nosso êxito. Esses são os desafios que nós temos. Tem aqui eleição no México, aí é uma decisão de vocês, mas nós queremos e vamos trabalhar para que o neoliberalismo seja derrotado aqui também no México, porque aí melhora as condições políticas e a correlação de força para a gente derrotar o imperialismo em nosso continente e avançar a luta pelo socialismo. Muito obrigado.